Eu gostaria de dizer que aquilo que pretendo compartilhar nessa noite é muito mais da experiência dessa jornada de implementação de algo que Deus colocou no coração há muito tempo e que a gente vem tentando fazer se tornar realidade na vida da igreja. E Isaías pediu que também trouxesse um pouco daquilo que é a visão, tendo sido executivo e vivenciando uma igreja que hoje trabalha em pequenos grupos, como é que a gente poderia compartilhar alguma coisa e sugerir também algo para os executivos estaduais. Em primeiro lugar, a ordem de Jesus foi fazer discípulos, né? E a igreja cristã primitiva teve como prática algo que vem a ser a realidade que a gente tem aprendido a vivenciar nesses últimos tempos. Se a gente for para o texto de Atos capítulo 2, versos 46 e 47, vamos ler juntos? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E quando a gente olha para esse texto, parte a parte, né, cada parte do texto, a gente vê que eles estavam diariamente unânimes no templo, mas apenas a experiência do templo não era o suficiente. Então, eles partiam pão também de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E quando a gente pensa na nossa experiência de igreja ao longo dos anos, a gente vê que falta um pouco essa parte. Quando membros da igreja que são amigos compartilham a refeição no domingo após o culto e vão para casa um do outro, mas até isso tem perdido um pouco essa prática. E o resultado disso é de que isso provocava no coração o louvor a Deus abundante, e as pessoas à volta tinham atração por esse estilo de vida que aquela igreja desenvolvia, e o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Isso falava muito alto ao nosso coração, e a gente então ficava se perguntando como é que isso pode ser uma prática na igreja. Eu queria então relatar um pouco daquilo que foi a nossa experiência nessa área e os primeiros contatos que pudemos ter. Desde o ano de 1994, eu fui consagrado ao ministério já aos 37 anos de idade, no ano de 1993. Já em 94, pude ter contato com a Igreja Batista Central de Fortaleza, que já desenvolvia isso como ministério já havia anos, e a gente teve esse contato ali com o pastor Armando Bispo, mas também tive a oportunidade de conhecer o trabalho de David Cornfield com os grupos familiares e via como aquilo tinha realmente a aplicação da palavra de Deus, era um retrato do que a palavra traz. E lembro de estudo com David Cornfield e ele mostrando quantas vezes as casas foram utilizadas no Novo Testamento, nos Evangelhos, como local de ensino, local de convivência, de prática da igreja. Também ouvindo de Roberto Lai a respeito de igreja em células, e a gente foi compondo dali algo que vinha ao coração, e havia então o sonho de colocar isso em prática. Quando assumi o ministério na primeira igreja batista em Garanhuns, em 1995, então o coração batia para que pudéssemos
fazer uma tentativa, começar um trabalho com pequenos grupos naquela igreja. Só que, apesar de somar todas essas coisas, ainda não tinha uma visão clara de como deveria funcionar o pequeno grupo. E tentei formar um pequeno grupo, chamando a liderança da igreja como grupo piloto, mas transformei aquela reunião simplesmente num estudo bíblico, e só eu falava e todo mundo ouvia, e aquele negócio ficou monótono, e as pessoas ficavam com sono e começavam a faltar, e o resultado é que foi uma tentativa frustrada. Mas o sonho continuava, e quando, deixando a secretaria da convenção, da igreja de Garanhuns, fui para a secretaria da convenção. Quando, saindo da secretaria da convenção, assumi a igreja Emanuel, havia, claro, fervendo no coração esse propósito. Compartilhei desde a comissão de sucessão que a intenção era nessa direção, mas pretendia fazê-lo só depois de 1 ano na igreja, dando um tempo de conhecimento. Mas ao chegar na igreja, encontrei pessoas que já estavam ávidas por isso, pessoas que tinham também esse sonho, pessoas que estavam vindo de igrejas onde isso já era uma realidade. E então começamos antes do prazo previsto, então um pouco mais de 6 meses depois, estávamos apresentando a igreja em assembleia e tudo, para ter toda a aprovação, não ter nada que pudesse servir de empecilho. E então formamos, naquela época já havia na igreja alguns grupos de casais que eram oriundos de um encontro de casais com Cristo. E depois daquele encontro de casais eram formados os chamados círculos, e a igreja tinha tido essa experiência. Aqueles círculos continuavam se reunindo uma vez por mês. E as pessoas pensavam que isso aí poderia ser um pequeno grupo, mas mostramos aquilo que era importante, e na igreja, com as pessoas que já tinham experiência de outras igrejas, pudemos ir formando a maneira de trabalhar, assim, daquele jeito mesmo, trazendo um pouco de cada uma, mas adaptando a realidade da igreja. E formamos então os 3 primeiros grupos. Passamos 1 ano nessa jornada. A princípio, reunindo na própria igreja. Tínhamos um período de treinamento, de capacitação, e depois ali mesmo distribuíamos os 3 grupos e ali nos reuníamos. Com pouco tempo aquilo também cansou, e as pessoas estavam sentindo: pastor, está faltando alguma coisa. E tomamos a decisão: vamos para as casas. Vamos então deixar os grupos irem para as casas. E aquilo deu uma grande revigorada, e então depois de 1 ano tivemos as primeiras multiplicações, e de 3 grupos passamos para 6, com mais 1 ano tivemos então para 9 grupos, mas eu queria aqui começar falando sobre falhas, sobre erros. E creio que o maior deles foi que, a princípio, pensamos que o pequeno grupo precisava abrir espaço para os membros da igreja, para que depois que os membros da igreja entrassem, eles pudessem caminhar na direção de alcançar os não crentes. Que a gente precisava então trazer as pessoas para dentro, para que elas fossem então instrumento para alcançar as de fora. Já tínhamos essa visão de que o pequeno grupo é uma boa ferramenta para compartilhar o evangelho, de que as pessoas vêm mais facilmente para a nossa casa do que para o templo. Mas pensamos desse jeito. E o resultado foi que, ao longo de muitos anos, terminamos viciados em crescer para dentro. Crescer para quem já era crente. E creio firmemente que perdemos muito tempo nessa jornada. Era para que desde o começo tivesse começado já com a visão para os de fora. E os de dentro iriam chegando à medida do possível, à medida que eles fossem vendo que era a obra de Deus que estava sendo feita ali, e que fossem se aproximando, mas com a visão para os de fora. Terminamos
naquela situação de Pedro no Monte da Transfiguração, e dizendo: é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, o ambiente é acolhedor, a conversa, a comida, a alegria, mas ficando somente entre nós. Começamos a experimentar também a necessidade de novos líderes. A preparação de líderes, então, passou a se mostrar como premente, importante, urgente, e começamos a desenvolver uma forma de capacitação que pudesse adiantar, então, a preparação de líderes para as multiplicações. Sentimos também a necessidade de acompanhamento. De repente, o grupo estava caminhando, mas o líder estava se sentindo sozinho. O grupo estava se desenvolvendo, mas o líder nem sempre vinha procurar o pastor ou o líder do ministério. A gente precisava de alguma coisa que funcionasse no sentido inverso, de que nós estivéssemos indo e acompanhando e buscando ver o que era possível. Mesmo dentro dessa situação em que estávamos como quem aprende a andar de bicicleta, e aprende andando e caindo e levantando e caindo de novo e levantando, mas já vislumbrávamos resultados extraordinários, resultados de acolhimento. Um exemplo disso foi um casal que veio da igreja do Bacaxeri, e chegou lá na igreja. Sabe aquela experiência de quem entra na igreja e sai e ninguém disse sequer boa noite? E eles entraram, saíram e disseram: naquela igreja a gente não vai, aquela igreja é muito fria. E então saíram, visitaram outras igrejas, até que um outro dia disseram: vamos lá novamente, vamos lá na Emanuel novamente. E aí, quando vieram, finalmente alguém foi a eles e falou, e chamou para o pequeno grupo. E aquele casal se integrou com uma facilidade na igreja, foi acolhido ali na igreja, não tinha família ali, não tinha ninguém ali em Recife, mas se envolveu ao ponto de que eles passaram somente 1 ano e meio ali entre nós. Mas a integração foi tão rápida que o esposo, com a experiência que tinha lá na igreja do Bacaxeri, na área administrativa, área financeira, logo já estava também na área financeira da igreja, dando sua parcela de colaboração. Tivemos ricas experiências com a criação de vínculos e de como as pessoas passaram a estar mais ligadas dentro do pequeno grupo, a amizade se desenvolvendo. E mesmo havendo a multiplicação, e aí entra um aspecto que tem sido sempre uma luta, porque a amizade se torna tão forte que a multiplicação dá a ideia de divisão. A multiplicação dá a ideia de separação. E as pessoas dizem: mas eu não quero me separar de ninguém desse pequeno grupo. Eu não quero que o grupo multiplique. Teve a oportunidade que eu fui num grupo que estava assim, renitente quanto à multiplicação, e eu cheguei e falei que era necessário e tal, mostrei toda a visão, abri espaço para outras pessoas e tal. Quando terminou a reunião, uma pessoa daquele grupo, e alguém que tem função de liderança na igreja e tal, chegou para mim e disse: pastor, o senhor hoje não foi portador de boas novas. Eu digo: tá bom, obrigado. Mas a multiplicação sendo essa necessidade constante, mas os vínculos que se formam são de um jeito que já passei por diversos grupos, e de todos os grupos por onde passei, ficaram os vínculos com as pessoas. A gente, quando encontra essas pessoas terminam tendo um lugar especial. Não é como cumprimentar qualquer membro da igreja, é alguém que foi participante junto comigo de um pequeno grupo. Os vínculos vão se tornando mais fortes. A integração de novos, pessoas que são conquistadas e que muitas vezes de uma forma inadvertida até. Tem até um caso de um casal da igreja que o filho chamou o amiguinho para ir na casa dele e passar um tempo os dois juntos, estudavam na mesma escola.
E os pais daquele amiguinho foram lá levar o garoto, e quando eles foram levar era justamente um dia de um pequeno grupo. E aqueles pais queriam saber quem eram os pais daquele outro menino que tinha convidado para estarem juntos. E quando eles chegaram, estava na reunião do pequeno grupo, foram convidados a entrar, e uma certa resistência a princípio, mas depois de participar da primeira reunião, não deixaram mais. O casal já foi batizado, tem desenvolvido um grande trabalho já na igreja. A gente tem a experiência de integração também, simplesmente por uma prática que foi implementada na igreja de um cafezinho do visitante. E a gente, depois do culto, convida os visitantes para tomar um cafezinho numa sala, e uma equipe vai para lá, e os líderes de pequeno grupo dão uma passada por lá. E aqueles que vêm e que vão bater aquele papo naquele cafezinho já são chamados para participar de um pequeno grupo, e isso tem promovido uma integração bastante eficaz. E saindo ali daquele cafezinho, as pessoas já trocam o telefone, durante a semana já ligam, e a pessoa participa uma vez do pequeno grupo, e a regra é de que normalmente quer permanecer, quer que o grupo se reúna na casa dela também, e assim sucessivamente. Experimentamos o cuidado mútuo, o pastoreio mútuo. Tivemos um caso de uma família que chegou, e eles estavam em Recife somente havia 2 meses, mais ou menos, mas visitando a igreja se integraram num pequeno grupo. 3 meses depois chegou o momento de férias, aquela família tinha ido transferida para Recife, chegou o período de férias, eles eram de São Paulo, voltaram para São Paulo e aproveitaram aquele tempo para fazer aquele check-up de saúde. E ao fazer aquele check-up, aquele pai de família descobriu que estava com um tumor no rim, e que era um tumor maligno. Mas, apesar de estar na igreja, somente havia uns 5 meses, mas ele tinha entrado para o pequeno grupo. E aí tinha gente que estava preocupada com ele. E as pessoas, então, quando tiveram o conhecimento, ligaram e ficaram em oração, em contato, sustentando em oração. E quando eles voltaram no final das férias para Recife, chegaram em Recife meia-noite. Ainda mais, o pai com os 2 filhos, à meia-noite, não conseguiu vaga para os 4 no mesmo voo. A mãe vinha 1 hora depois, chegando 1 hora da manhã, e o pequeno grupo estava lá no aeroporto esperando por eles. E ficou aquela 1 hora ali no aeroporto com eles. Depois pegou a bagagem, botou dentro dos carros e levou para casa. E como fez diferença na vida daquele homem que estava chegando de volta, carregando nos ombros aquele diagnóstico, mas tinha um pequeno grupo lá junto, e o pastoreio sendo realizado ali, e também o serviço ministerial como essa realidade. Pastor Júlio é o pastor de comunhão na nossa igreja e é quem tem auxiliado mais diretamente nessa área de pequenos grupos. E o resultado é que a área ministerial que recebeu mais voluntários foi justamente a área do pastor Júlio. Porque as pessoas estavam mais próximas a ele, as pessoas tinham contato com ele, um contato mais próximo dentro do pequeno grupo. E o resultado é que pessoas se despertaram para servir. E servir onde? Então o que estava mais próximo era aquela área ministerial, e aquilo se desenvolveu. Graças a Deus que depois foi se multiplicando e se espalhando. Mas tudo isso a gente tentando compor o que seria a nossa vida como pequeno grupo na igreja. Graças a Deus, hoje a gente tem a igreja multiplicadora, que é um passo a mais sobre todos os passos dados anteriormente. E tivemos uma luta razoável, porque como a gente foi buscar a Igreja Batista Central de Fortaleza, que não é da Convenção Batista Brasileira, a gente foi ouvir a Roberto Lai, menonita,
né? E então teve gente na igreja dizendo: isso não é coisa de batista, né? Isso não é coisa, eu não vou me envolver porque veio de fora. E eu dizia: mas o que a palavra diz é: examinai tudo, retende o que for bom. E então, quando finalmente ali em João Pessoa a gente teve a divulgação de que Missões Nacionais estava promovendo um trabalho de pequenos grupos multiplicadores, igreja multiplicadora, isso alegrou o coração e a gente pôde compartilhar na igreja, e pessoas que ainda eram resistentes. Até hoje tem gente que é resistente porque não gosta de dar o braço a torcer, né? Você mostra tudo e a pessoa ainda fica reticente. Mas podemos ter claramente de que havia alguns cuidados especiais que eram extremamente necessários. Estar sempre atento aos auxiliares de líder. Não se satisfazer simplesmente em liderar um grupo, mas buscar os auxiliares de líder, compartilhar a liderança e dando o exercício. Promover capacitação para a preparação dos líderes para as multiplicações e promover uma rede de acompanhamento. Na igreja multiplicadora, a gente tem esse organograma aí dessa rede de acompanhamento. E a nossa, então aqui tem o pastor, os coordenadores de rede, os supervisores e finalmente os líderes dos PGMs. Na nossa experiência, e tendo em vista o fato de que ao longo dos anos é que fomos formando, recebendo a orientação de qual a melhor experiência em cada lugar, tivemos uma rede um pouco diferente. Eu vou começar do lado de baixo da rede, onde a gente tem aqui um pequeno grupo com o seu líder, mais um pequeno grupo aqui do lado, e ao lado de no máximo 2, um orientador, que é também um líder de pequeno grupo. A gente reduziu a quantidade de líderes que serão apoiados pelo orientador, que na igreja multiplicadora a gente tem como chamado de supervisor. A gente está até mudando o nome para adaptar aí apenas a nomenclatura, mas ele é um líder que apoia no máximo 2 líderes, acompanha 2 outros líderes. E então temos mais outro grupo aqui temos 2, onde o orientador está só com mais um líder, até porque quando um desses grupos aqui multiplica, então a gente passa a ter essa formação, onde é formado um novo orientador, e então cada um fica com um. Quando multiplica novamente, volta a essa formação. Então a formação fica assim e assim, né? Vai alternando, e à medida que a gente vai trazendo novas pessoas para serem orientadores. Esses orientadores são acompanhados por um coordenador. Outros coordenadores ao seu lado, e então são acompanhados pelos pastores de rede. E finalmente o pastor acompanhando os pastores de rede. E de tal maneira que quando alguém lá na ponta precisa de uma atenção toda especial, toda essa rede aqui é acionada e, se necessário, chega até o pastor. Às vezes tudo é resolvido aqui mesmo. Ali no próprio grupo, alguém que demandaria de uma atenção do pastor, tem no pequeno grupo esse atendimento. Às vezes o próprio orientador auxilia, ou o coordenador, o pastor de rede, mas se necessário o pastor já vai endereçado para aquela situação mais grave que demanda a sua presença. E então estamos assim vivenciando essa rede de acompanhamento. Essa rede de acompanhamento a gente tem desenvolvido só nos últimos anos e vamos tornando realidade desta forma. Gostaria de destacar que alguns princípios têm chamado a atenção, e um deles é o da evangelização, e é um princípio que, como eu falei, a gente errou em não colocar em prática desde o começo, mas os da igreja
podem ficar até em segundo plano. Os de fora é que teriam a urgência. E até porque quem chega para um grupo que está exercendo essa evangelização, ele chega já com esse DNA. Se a gente cresce com os de dentro, a gente adquire o DNA de trabalhar só com os de dentro. Também há multiplicação desde o começo, e quando alguém está chegando na igreja, a gente já apresenta o pequeno grupo e já apresenta a necessidade de multiplicação. Se não houver multiplicação, não há abertura de espaço para novos, e assim, desde o começo, é preciso trabalhar essa necessidade desse espaço para quem está chegando. A gente tem tido modelos de reuniões, tanto daqueles que se reúnem sempre numa mesma casa, e há os fatores positivos para isso, como aqueles que se reúnem cada semana numa casa diferente. E também há os fatores positivos para isso. Os que se reúnem na mesma casa têm a vantagem de que, na hora de você convidar alguém, na hora que alguém se interessou de participar desse pequeno grupo, já tem a definição de onde é que vai se reunir. E os que circulam entre as casas, cada pessoa que recebe tem a alegria de receber na sua própria casa. E a gente tem deixado em aberto, o próprio pequeno grupo define como fica essa questão desse modelo para a reunião. Mas que é imprescindível o envolvimento da liderança. Se a liderança não se envolve, a igreja reflete esse posicionamento. Parte da liderança se envolve, mas uma parte não se envolve. E aí uma parte da igreja, até aqueles que admiram essa liderança que não se envolve, também vão deixando passar o tempo e não assume essa posição também. E então, a gente tem experimentado essa realidade de multiplicação. E como igreja multiplicadora, aquilo que já também estava no nosso coração desde que fomos para a Igreja Emanuel, era a situação na região. E a situação é o que eu chamei de janela 0800. Mas não é 0800 porque é gratuito, mas é um 0800 diferente. Foi algo que eu apresentei mesmo como mencionei, aquela reunião com a comissão de sucessão. A gente já apresentou esse horizonte dessa janela 0800. A nossa região está aqui nesse mapa. O centro do Recife está nesse lado de cá, o acesso ao bairro é através dessas duas pontes aqui, e então temos aqui o bairro do Pina, Boa Viagem, Piedade, que se estende até mais ou menos aqui. E essa janela 0800, aqui está a nossa igreja, nessa posição no bairro. Essa janela 0800 é a região que está mais ou menos a 800 metros da orla, em toda essa extensão. E praticamente a gente tem uma igreja batista da convenção em toda essa extensão. Daqui até aqui são aproximadamente 10 quilômetros. E a gente tem, eu acho que até mais de 10, né, João? Habitantes aproximadamente 160 mil. Mais um pouco até, mais de 160 mil. E então a gente tem uma outra igreja batista da Convenção Batista, temos de outras denominações, mas da Convenção Batista Brasileira, a gente tem aqui, uma outra igreja batista, mas esse aqui é um bairro que a gente poderia dizer que ele começou como uma favela, começou como uma invasão assim, que hoje é um bairro, mas que ele é fechado em si mesmo. Não? A gente não chega lá facilmente. O acesso, para chegar nessa igreja, você tem que saber onde ela fica e sair por aquelas ruazinhas para poder chegar até lá. Não? Ela não alcança
a parte de fora do bairro. Ela está voltada mesmo para dentro do bairro. Então, em relação à população de toda essa região aqui, a gente tem a Igreja Batista Emanuel. Então, hoje nós estamos plantando uma nova igreja aí no bairro, nessa posição aqui. E então já está aqui a mais ou menos uns 4 quilômetros de distância, 3 a 4 quilômetros de distância da Emanuel, e pegando uma parte do bairro aqui que tem se desenvolvido, tem se verticalizado, e desde agosto do ano passado, que esse trabalho começou como pequenos grupos, a partir de janeiro começou tendo um encontro semanal dos pequenos grupos em determinado local, e está chegando a hora da gente alugar um local propriamente para as reuniões. E esse era um sonho antigo, como mencionei, quando cheguei na Emanuel, isso em 2004, 12 anos atrás. Já tínhamos dado um passo, Fernando lembra que a gente chegou a ensaiar uma parceria, mas aí a pessoa que pensávamos que podia liderar esse trabalho terminou não dando certo e a gente retardou, mas graças a Deus hoje isso está sendo realidade, e então nós temos essa igreja sendo plantada. Foram 20 pessoas da igreja saíram para essa plantação. As reuniões já estão tendo 45, 50 pessoas reunidas, 4 pequenos grupos que se reúnem, e a gente louva a Deus por essa condição. E a igreja já está sendo plantada com a consciência de ser uma igreja multiplicadora, que ela também possa plantar outras igrejas seguindo esse propósito. Sentimos que esse princípio do trabalho com pequenos grupos, ele termina demonstrando uma universalidade. Em vários lugares temos tido igrejas que têm se desenvolvido bastante através dessa ferramenta que é da palavra de Deus. Aí a gente poderia citar nos Estados Unidos, né? Saddleback com Rick Warren, Willow Creek, Bill Hybels. Aí no Brasil a gente tem a primeira de Curitiba com o Pascoal, do Bacaxeri com o Roberto Silvado, São José dos Campos com o Carlito Paz, Central de Belo Horizonte com o Paulo Mazzoni, Central de Fortaleza com Armando Bispo, a Igreja do Morumbi, que foi plantada pelo Ari Veloso nesse princípio, com 8 membros num pequeno grupo, e é aquilo que a gente conhece hoje. E esse trabalho tem as suas marcas que são destacadas por quem chega. É a marca da alegria, de que aquele grupo é um grupo que se reúne com um espírito alegre nessa participação, que são pessoas simples, que ali qualquer pessoa pode estar na liderança daquele trabalho, e existe informalidade, existe... não é nada parecido com um culto de uma igreja, uma coisa mais formal, e ali está a busca na aplicação da palavra de Deus na vida. A intenção é sempre perguntar como é que eu posso aplicar isso na minha própria vida. E queria destacar alguns perigos. Um deles é de buscarmos os resultados ao invés da aplicação dos princípios. Os princípios da palavra de Deus é que são aplicados e os resultados vêm como consequência. E a nossa motivação deve estar principalmente nos princípios e não nos resultados. Da mesma maneira que um filho, a gente se preocupa com a saúde dele. E ele, sendo saudável, ele cresce, ele se desenvolve. A gente não faz nada para a criança crescer. A gente faz para que ela tenha saúde, tenha vigor, e então ela se desenvolve. Outra coisa que, pelo menos a gente tem essa maneira de ver, é a respeito da escola bíblica. Algumas igrejas têm focado mesmo o ensino da palavra dentro do pequeno grupo. A gente tem visto o pequeno grupo como essa aplicação prática no dia a dia da palavra de Deus, mas
Um outro ambiente tem sido investimento para o aprofundamento no conhecimento da palavra, estar conhecendo mais a fundo Deus e a sua palavra. E então a gente tem tido reforma na escola bíblica, e de tal maneira que tem havido crescimento na quantidade de pessoas que participam. Temos precisado de mais salas, temos precisado de mais cadeiras, e isso tem sido salutar na vida da igreja. Outra coisa que chamamos a atenção é a possibilidade de desvios doutrinários, porque a gente pulveriza ali aquela liderança e às vezes a gente não espera, e alguém em quem a gente confia de repente sai com um ensino que a gente diz, poxa, de onde ele tirou essa informação, né? Mas que com aquela rede de acompanhamento a gente vai sentindo o que é necessário, de que forma a gente precisa chegar junto e apoiar. Outra coisa que temos visto também é alguns que se distanciam da convenção. Graças a Deus que hoje, com a Igreja Multiplicadora, a gente se aproxima desse trabalho, se aproximando também da convenção, porque a própria convenção tem fomentado, tem incentivado, tem investido muito nessa área, e nós louvamos a Deus por isso. Agora a gente não tem mais esse motivo de se distanciar. Há algum tempo alguém dizia assim, e cheguei a conversar com pastores que diziam assim, não, mas isso que eu encontrei de bom não foi na convenção que eu vi, eu fui buscar lá fora, então a convenção não tem muito a me acrescentar. Quem pensa assim está pensando somente em sugar da convenção, né? Desde o começo que pensamos o seguinte, se encontramos alguma coisa que é positiva para a gente, quanto mais perto a gente estiver da convenção, mais a gente vai poder compartilhar isso com outras igrejas da convenção que possam experimentar também esse mesmo desenvolvimento. E então, aquilo que o executivo batista, né, tem como oportunidade para o apoio nesse trabalho, vemos como sendo, em primeiro lugar, o conhecimento do processo. Os materiais estão aí à disposição para que possamos conhecer o processo, estar inteirados daquilo que se propõe. O executivo tem a oportunidade de incentivar, então, as igrejas a essa participação, mostrar a riqueza que é essa ferramenta que resgata algo que está lá no Novo Testamento e que foi a vivência da igreja cristã primitiva. O executivo é uma referência denominacional e a gente tem tido muito respeito pela nossa denominação. O nosso respeito pela denominação é ao ponto que muitas vezes já temos tido separações, alguém que vai e forma uma nova denominação, mas faz questão de dizer que é uma denominação batista. E aí você tem até, acho interessante o nome, né, da Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Primeiro que as nossas igrejas já são independentes. E depois, se acha que a nossa não é independente por causa da convenção, na hora que formou a convenção, então, como é? Não é mais independente. E então, tendo conhecimento do processo, vivenciando, vendo a experiência nas igrejas, poder orientar aquelas que têm o interesse nessa participação. E termino com o versículo realmente da grande comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queria destacar desse texto aqui que, assim, de púlpito e na escola bíblica, a gente tem condição de ensinar todas as coisas que Jesus nos mandou. Mas a vivência do pequeno grupo faz com que a gente possa ensinar a guardar, a obedecer todas as coisas que Jesus mandou. Vivendo junto é que a gente pode compartilhar, então,
da nossa própria vida e a gente aprende com a vida do outro. E quantas vezes a gente tem aprendido com pessoas que a gente pensa que a gente vai somente ensinar, mas a gente vai e aprende com a vida daquela pessoa. Então, louvo a Deus por aquilo que tem sido a realidade de missões nacionais, nisso que tem promovido, podemos dizer, um verdadeiro avivamento nas igrejas batistas no Brasil, nesse retorno a uma prática das Escrituras e sermos todos, não só a liderança da igreja, mas cada membro da igreja no seu PG está, no seu PGM, está alcançando pessoas, fazendo discípulos aonde esteja, com o relacionamento discipulador dentro do próprio grupo, recebendo pessoas novas, fazendo discipulado e fazendo crescer o reino de Deus. Louvo a Deus pelas experiências que Ele deu ao longo da vida que fizeram com que estivéssemos nesse caminho, nessa jornada. E creio firmemente que muitos foram aqueles que quebraram paradigmas à nossa frente para que isso pudesse acontecer. E que agora a gente vê difundido em todo o Brasil. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo por aquilo que Ele tem realizado e que tem por realizar através de cada igreja. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos porque Tu guias a nossa vida de acordo com a Tua vontade, Tu abres oportunidades, Tu mostras caminhos. Louvamos o Teu nome pelas pessoas que Tu colocas também ao nosso lado, para que sejam auxiliares, sejam pessoas que muitas vezes vão mesmo à nossa frente, vão mostrando o caminho. E, Senhor, nós Te louvamos porque hoje temos essa ferramenta dos pequenos grupos, como algo que foi realizado pela Igreja Cristã Primitiva, foi praticado na Igreja Cristã Primitiva, e que é tão importante para os dias de hoje. Louvamos o Teu nome pelas pessoas que têm encontrado uma família no seu pequeno grupo multiplicador. Pessoas que estavam sós, pessoas que se sentiam abandonadas, desprezadas, mas que encontraram quem pudesse estar próximo, quem pudesse estar orientando na Tua palavra, quem pudesse estar colocando os desafios que a própria vida apresenta a nós, mas que muitas vezes ficam escondidos, esquecidos. Mas, Senhor, louvamos o Teu nome pelos resultados desse trabalho. Pedimos a Tua direção para aqueles que estão na liderança, que têm transmitido ensinamentos, têm dado capacitação, para que o Teu Espírito continue a guiar a cada um. Abençoa os pastores das igrejas batistas no Brasil, que a utilização desta ferramenta possa ser instrumento nas Tuas mãos para a realização da Tua vontade, para que vidas sejam alcançadas, edificadas, que vidas possam estar assumindo funções que venham a colaborar com o crescimento do Teu reino. Dada a Tua direção, da Tua bênção, conforme a Tua vontade, e faze-nos esses instrumentos em Tuas mãos. É a oração que fazemos nesta hora, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus a todos nos abençoe. Amém.